Um amor problemático de verão, capítulo 9. Está perdido? Pergunto. A pergunta sai ácida e raivosa, mas dessa vez não me importa em trazer meu temperamento à tona. É uma bela noite para observar as estrelas, responde Connor, se juntando a mim no banco. Ele nem percebe o cara que basicamente me mandou a merda Ele nem parece o cara que basicamente me mandou a merda 2 horas atrás. Está acariciando-o pelo de Minnie, a cabeça inclinada para trás e os olhos fixos no céu. Os músculos fortes de seu pescoço encontram a curva acentuada de seu maxilar. Qual é? Antares mesmo? Aponto e ele assente. Engule em seco. Eu me sinto, suspensa, à deriva, como se as estrelas fossem um lado do universo e as ondas que beijam a costa, o outro. E nós estamos flutuando em algum lugar entre elas. Continua sendo sua favorita? Pergunta ele baixinho. Também deixo minha cabeça pender para trás. Não há nuvens encobrindo as estrelas, nem névoa subindo como um véu. É incrivelmente fácil distinguir as constelações nesse céu do sul. Continua no meu pódio sim. Dá para entender o motivo. É bem como você disse. Seus lábios se contraem. Que bom que consegui dar uma boa olhada nela antes de sua inevitável implosão. Connor sabe o quanto eu gosto de estrelas, porque contei a ele. Expliquei o que meu pai me ensinou, que íamos acampar com os telescópios e ele me ensinava a desenhar as formas no céu, que mesmo após a morte do meu pai, as estrelas e o telescópio seguiam comigo. Contei tudo isso a Connor, e ele ouviu, como sempre fazia, dizendo muito pouco, o ritmo lento da sua respiração me ancorando do outro lado da linha. Era sempre igual, quer estivéssemos separados por um oceano de milhares de quilômetros ou apenas algumas ruas. Em Austin, Connor ouvia e suspirava, e nunca dizia os clichês que todos distribuíam com tanta facilidade. Não foi culpa sua, você não tinha como evitar. Só tinha 12 anos, tinha acabado de perder sua mãe. Não era sua responsabilidade. Ouvir essas coisas só fazia com que as vozes na minha cabeça ficassem ainda mais altas. Nunca contei isso a Connor, mas ele tinha uma espécie de instinto comigo. Sabia que tudo o que eu queria era não ficar sozinha. Então ele ouvia. E só uma vez, tarde da noite, algumas semanas antes de colocar um fim nas nossas ligações, ele disse: Eu queria carregar esse fardo por você, Maia. E acreditei nele, porque sou uma idiota. É ainda mais bonita daqui do que lá de casa, digo, piscando pro brilho cor de ferrugem. Que bom. Kaede arqueja, contente ao ouvir a voz de Connor, e vem em nossa direção. Os vagalumes piscando à sua volta, ela abre a mãozinha para ele. Terra, diz ele assentindo. Claro. Ela pisca feito uma coruja e estende os dedos gorduchos para ele. Não, diz Connor categórico. Não aceito terra, plantas mortas, nem pedras de presente. E não vou fingir comer. Já falamos sobre isso várias vezes, Kaede. Seu rostinho redondo se abre em um sorriso encantador. Connor não faz vozinha de criança. Com ele, apenas interações adultas e sérias. Talvez ele a respeite mais do que a mim. Pirralha ainda ressoa em meus ouvidos. Dói? Pergunto, de maneira impulsiva, vingativa até. O quê? Dou de ombros. Não sei, Kaede, eu acho. Ah. Ele balança a cabeça. Não, não dói. Por que doeria? Se você e Minami tivessem ficado juntos, Kaede seria sua filha. Ele sorri. Não é assim que a meiose funciona. Você deveria saber disso, já que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Solta uma risada. Claro que não. A gente se conhece há anos e eu ainda não entendi você. Porque não tem nada para entender, Maia. Vamos concordar em discordar. Eu adoraria saber como você consegue passar da pessoa mais atenciosa que eu conheço a um completa babaca de uma hora para outra. Adoraria saber se está fingindo que não se importa comigo agora ou se fingiu se importar por 3 anos. Mais que tudo, e isso pode parecer superficial, mas eu adoraria saber que merda está acontecendo aqui. Um silêncio confuso. Sinto o olhar dele e continuo.
Porque quase todas as mulheres dessa casa parecem ter alguma ligação com você. Tem Minami, a ex-histórica, a Very, a outra ex, Panhin, a novidade misteriosa e eu, claro. Não, diz Connor tão firme que meu olhar se desvia de Antares para encontrar o dele. Não se coloque na mesma categoria que Minami, a Very e Tanhin. Não é o seu lugar. Isso é um equivalente a um tapa na cara. Deliberado, imagino. Até poucos anos atrás, a crueldade de suas palavras teria me lançado em uma espiral de autodesprezo e constrangimento. Mas faço terapia há tempo demais para permitir que Connor Harkness ou qualquer outra pessoa faça com que eu me sinta inferior. Ele não merece minha agitação emocional, nem meu tempo. Levanto do banco, à mesa. Axel agita uma garrafa pela metade de um líquido alaranjado que parece ser exatamente o que eu preciso. Lucrézia balança a cabeça, franzindo a testa. E ele ri. Talvez ela precise de apoio moral. Fique de olho em Kaed. Digo a Connor. Onde você vai? Sair daqui. Sua mão grande segura meu pulso. Maia. O quê? Pergunto por cima do ombro. Quero diversificar meu portfólio de insultos e já consegui uma amostra dos seus. Não foi isso que eu... Merda, Maia. Ele suspira e esfrega os olhos, como se eu é que tivesse destruído a paz dele. Então me puxa até estarmos sentados lado a lado de novo. A gente conseguia conversar sem ficar se provocando, diz ele, depois de uma pausa. Eu me lembro dessa época, você lembra? Ele deixa escapar uma risada vazia, quase inaudível. Maia, vai acontecer de qualquer jeito. O quê? Você e eu, aqui, juntos, uma semana. Depois disso, talvez você vai trabalhar em Sanchez, na Califórnia. Talvez aceite o cargo no MIT. De qualquer forma, não vai mais estar na Europa. Vamos nos encontrar com frequência e vamos ter que descobrir um jeito de coexistir em situações como esta, porque nenhuma das pessoas ao redor do Eli é burra. Do outro lado do jardim, Axel continua discutindo com Lucrézia, sacudindo a garrafa como se fosse uma bandeira, e de alguma maneira rompendo a barreira do idioma. Quase nenhuma, corrige-se Connor. O olhar demorado e divertido que trocamos é como um caminho lá trilhado, e me leva a antes. Eu continuo a mesma, Connor. Quando será que você mudou? O que você ouviu sobre mim, a Very? Sinto muito, Maia. Entendo que tenha ficado chateada de pensar que uma pessoa de quem você achava que gostava, que eu viria para o casamento do seu irmão para ficar com outra pessoa na sua frente. Ouço risadas à mesa. Sinto meu corpo pesado, mas vazio. Eles têm certeza que vocês são perfeitos um para o outro. Digo baixinho. Eles? Minami só quer que eu arrume alguém e seja feliz. Isso, ele bufa. Sul não pensa por si próprio desde que conheceu Minami. Ele também. E Tisha. Ele parece indiferente. Graças a Deus que Ru existe e não poderia se importar menos com isso. Abra um sorriso. Ele também. Você ainda gosta dela? Pergunto, depois de um instante. Gosto porque nunca vi ele tão feliz, mas principalmente porque ela não está nem aí pro que eu acho dela. Meu Deus, ela ia amar essa resposta. Então vai dormir com ela? Com Ru? Quase engasgo com minha própria saliva. Com a Very, hesito. Ou com Tanhin. Não é da minha conta, e não tenho direito nenhum de perguntar, mas é o Connor, e eu queria poder dar entrada a um pedido de acesso à informação. Ele suspira, de repente. Parece cansado. Isso não importa, Maia. Não importa se eu vou dormir com a Very, com Lucrézia ou com aquele limoeiro ali. Isso não vai mudar o fato de que não vou dormir com você. Eu queria que ele estivesse tentando me magoar, mas Connor diz isso com uma gentileza tão devastadora que fico paralisada. Alguém está te ligando, digo apontando para o celular ao lado dele. Connor pega o aparelho, mas vira a tela para baixo. Já faz muito tempo. Podemos superar o que aconteceu? Não aconteceu nada entre a gente. Ele fez questão disso. Exatamente. Ele respira fundo. Eu quero o melhor para você. E eu quero você. É o que me proíbo de dizer. Em vez disso, observo a cabeça inclinada de Kaed, a concentração profunda enquanto brinco.
e decido dizer a verdade. Não sei como agir perto de você. Connor ri. Eu assumo total responsabilidade por isso. Não devia ter deixado as coisas ficarem tão confusas, problemáticas. Eu ia dizer merda. Mas parece uma merda pra você? Porque pra mim não parece, parece só. Engulo em seco. Então me permito continuar. Eu senti sua falta, Connor. Mesmo na penumbra, eu vejo o brilho em seu olhar. Algo que poderia ser anseio ou arrependimento ou desejo. Ele entreabre a boca por um instante, como se por instinto, e durante uma fração de segundo, tenho certeza que vai admitir que também sentiu minha falta. Vai dizer a verdade, e eu vou ter pelo menos isso. Tenho tanta certeza que estremeço, mesmo cercada pela noite quente e pela brisa úmida. Maia, diga que também sentiu minha falta. Vamos, Connor, diga. De repente, ele balança a cabeça. Você está arrepiada. Seus olhos escuros percorrem meu braço. Vou pegar um casaco para você. Mas ele não faz isso. Levanta, com a clara intenção de estabelecer distância entre nós, mas para quando alguém também se levanta da mesa. É Diego, que ergue um dedo, como quem quer propor um brinde. Em vez de falar, no entanto, ele se vira e, com um som alto e horroroso, vomita no gramado imaculado do casarão. Mas que porra, resmunga Connor. Nos 30 minutos seguintes, os demais convidados do casamento fazem o mesmo que Diego. Capítulo 10. Gleo avevo detto. Resmunga Lucrézia pela terceira vez, esfregando as mãos, nervosa. Me lembro das moscas que fizeram um banquete nos pratos de sobremesa que ficaram pela metade no jardim. De acordo com o aplicativo de tradução que estou usando, discretamente, significa eu avisei. O Dr. Cassiari, um homem austero e magricelo que poderia ser uma porta-voz mundial em defesa de pelos faciais, dá tapinhas nas costas dela. Sua barba escura começa em um bigode e desce até o peito, onde se mistura um tufo de pelos igualmente pretos que despontam pela gola da camisa de botão. É espessa, com mechas grisalhas, e elegante, aparada. Imagina um beija-flor saindo dali a qualquer momento. Nulla de cui preocupar-se, diz ele. O homem veio de uma das cidades vizinhas, a Taorme, e só terminou os atendimentos perto da meia-noite. Enquanto isso, alguém deve ter apagado as velas no jardim, provavelmente para esconder as provas da nossa burrice. Uno duo giorni al massimo. Não escureça, traduz meu celular, em tempo real. Passe 1 ou 2 dias no máximo. Fecho o aplicativo inútil e reviro os olhos. Na verdade, o médico fala inglês tão bem quanto eu, mas parou ao se dar conta de que se falasse apenas com Connor e Lucrézia, podia seguir em italiano. Eu não me importo de ser excluída, principalmente depois de ouvir as palavras Stapi Lococus Aeroles. Acredito que identificasse esses idiotas em latins. E aí? Pergunta Minami, quando ele vai embora. Quais são os pontos principais, Hark? Nós 3, sobreviventes oficiais da peste, nos reunimos no sofá da sala. Todos os outros estão abraçados a um vaso sanitário. Axel e Paul foram uma espécie de feira. Axel, em sua sabedoria infinita, viu uma garrafa que parecia ser de arancelo fresco, limoncelo, mas feito de cascas de laranja, e comprou. Ele aperta o pote no nariz, a ponte do nariz. Pastors está se revirando no túmulo. O vendedor era um deus da trapaça? Pergunto. A negociação inclui um punhado de feijões mágicos? Isso fica para nossa imaginação, Axel. Começou a servir doses enquanto esperávamos certa pessoa para o jantar? Ei, protesto de leve. Então, a maratona de vômito é minha culpa. Eu estava chamando de festival do vômito, mas sim, os lábios dele se contraem. Tudo é culpa sua, encrenca. Meu coração para de bater, mas depois volta. Ninguém deveria aceitar comida ou bebida de um cara que provavelmente brincava de colar as bolas nas coxas até os 20 e tantos anos. Ela tem razão, resmunga Minami. Axel é um idiota. O pessoal devia ter desconfiado. Como não aconteceu nada com você? Pergunta
a ela curiosa. Não tive vontade de beber uma mistura estranha de laranja. Qual é a sua desculpa, Hark? É só intoxicação alimentar. Vão ter que beber muita água e descansar, e amanhã à noite já devem estar bem. Respondi ele, dando de ombros. Ai, vamos todos juntos acender a pira funerária do Axel? Pergunto. Se ele não foi apunhalado enquanto dorme? Diz Connor com um sorriso sombrio. Será que Rui e Eli vão se importar se fizermos um casamento e um sepultamento no mesmo dia, enquanto todos vomitam feitos chafarizes? Já estava mesmo na hora de repensar a coisa da chuva de arroz. Ei, interrompe Minami, olhando para mim, para Connor com os olhos semicerrados. Por que parece que vocês estão se divertindo com tudo isso? Connor e eu trocamos mais um olhar. Os lábios dele se contraem de leve, e os meus também. Alguma vez você já riu só para não chorar? Perguntei a ele, 1 ano e meio atrás, depois de bater no meio-fio e estragar o freio do carro que eu tinha acabado de quitar. Eu ri 3 vezes no relógio da minha mãe, respondeu ele. Me senti um merda durante o dia todo. Ele também se lembra da conversa. Percebo, pela sua suavidade repentina em seu rosto. Algumas pessoas gostam de ver o mundo pegar fogo, Minami, diz ele. Que pessoas? Pessoas horríveis, respondemos juntos. Então, cruzamos olhares e... E aí? Perguntou a voz vindo da escada. Connor se vira primeiro, mas é Minami quem pergunta. Tanlin, você está bem? Estou. Se meu corpo rejeita cada gole de água que eu tento tomar, isso significa que estou bem, né? Ela desce até o último degrau, as pernas compridas pálidas, em contraste com o short roxo do pijama. Porra, Axel. Connor suspira. Estava pensando algo parecido. Diz Tanlin, na mesma cadência da voz de Connor. Musical, crescente. Um médico? Deixou algum remédio? Eu disse que não precisava, mas me arrependi. Deixou. Comprimidos para enjoo. Graças a Deus. Será que posso pegar uns 3 ou mais? Tanlin apoia o quadril no corrimão. Suas palavras soam sinuosas. Ela parece ter acabado de sair do banho, a pele limpa e o cabelo úmido. Quando você quiser, Tam. Infelizmente, também bebi quase 1 galão de vinho, o que significa que ainda estou bêbada e um pouco tonta, e eu sou a pessoa que está mais perto dela, ali. E quando Tanlin cambaleia, dando a impressão de que pode cair de cara no chão, levanto correndo e a pego pela cintura. Connor e Minami chegam cerca de 1 segundo depois. Tem certeza que está bem? Pergunto. Sinto sua pele quente através do tecido da camiseta. Sim. Não. Pensando bem, talvez eu tenha vomitado um órgão vital. Um remédio vai ajudar com isso, diz Connor. Tanlin assente, sem pressa de voltar a subir as escadas. Você é tão... diz ela olhando para mim. Tanlin deve ter quase 1,80 de altura, mais alta até do que Ru. Maia, né? Você não é como Connor descreveu. Ela é a primeira pessoa que eu conheço que o chama de Connor, além de mim, claro. Por favor, não dê detalhes. Digo. Por quê? Não deve ser coisa boa. Ela ri, como se estivesse bem familiarizada com o tipo de insulto que Connor gosta de fazer. Irmãzinha do Lee, toda a maturidade e o charme de um garoto que conseguiu seu primeiro emprego de entregador de jornal, fiz uma gentileza a ela e se apegou a mim, como se eu fosse um teta que produz leite chocolatado. Nenhuma boa ação fica sem punição. Você é muito bonita, diz ela. A sensação é de levar uma pancada na cabeça. Ela claramente não fala por mal, mas é certa condescendência em ser chamada de bonita por uma pessoa que parece ter saído direto dos filtros do Instagram. Acho que você deveria se deitar um pouco, digo, com um sorriso firme. Não sei porquê, mas ela se apoia no meu ombro. De perto, Tanlin não é tão jovem quanto eu imaginava. Posso levar você para a cama, Tam. Ah, eu sei. Você já fez isso várias vezes, respondi ela com uma piscadinha. Mas vou passar um tempinho com minha nova amiga Maia. E aí, como é ser uma criança prodígio? Sinto um nó se formando na minha garganta. Não tenho como saber, já que não sou nenhuma das duas coisas. Até parece. Em todo lugar que eu vou, ouço alguém falando sobre como você é inteligente. É muito legal ver que todo mundo te ama tanto. Subimos. Minami fica no andar de baixo, mas Connor nos acompanha. Para falar a verdade, não há motivo nenhum
para que eu continue ali. Ele podia levar Tanrin até seu quarto com a maior facilidade. Acho incrível você ser tão nova e já ter feito tantas coisas grandiosas. Quando eu tinha sua idade, não sabia de nada. Tenho certeza que isso não é verdade. Ah, é sim. Eu fazia uma escolha pior que a outra. Meu e-mail era Deusa Fodonatan, e eu o usava com orgulho quando me candidatava a um emprego. Dou risada. E recebeu alguma oferta? Claro, esse e-mail fazia de mim uma colega de trabalho muito desejável para determinado segmento da população, não um segundo em que eu queria trabalhar. Ah, aqui à direita, o meu quarto. Ela se vira, então abre um sorrisão para Connor e estende a mão para ele. E aquele remédio? Ele coloca alguns comprimidos na mão dela, sem tocá-la. No máximo, uma a cada 6 horas, Deus o fodono. Obrigada por usar o nome que escolhi. Tanrin se vira para mim. Maia, sabia que ele atendeu 3 ligações durante o jantar? Você não pode deixar que ele fique trabalhando a semana toda. Eu duvido que possa fazer alguma coisa para impedir. Vamos pensar em alguma coisa. Você vai pensar em alguma coisa. Estamos no meio de um acordo que precisa ser finalizado, resmunga Connor. Tanrin o interrompe, acenando uma das mãos, brincalhona. Tá. O mercado, o PIB do país. Apoiada na parede, ela fica na ponta dos pés, para dar um beijo no rosto dele. Você tem um tempinho para me colocar na cama? Connor assente, sem hesitar. Boa noite, Maia, diz ela, antes de desaparecer com ele, porta dentro. Fico sozinha, no corredor, me sentindo vazia e me perguntando como ignorar essa merda de situação. Eu me lembro de quando puxei Connor pra dentro do meu quarto.